Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos no 5º domingo do tempo pascal e a liturgia se nos apresenta um tema que vai se repetir muitas vezes daqui até a solenidade de Pentecostes: a habitação de Deus em nós. Esse tema que é determinante para o caminho de espiritualidade e muitas vezes esquecido na espiritualidade cristã moderna. Entre os autores antigos, por exemplo, Santo Agostinho vai dizer que aquela paz que ele buscava, que sem ela ele tinha um coração inquieto, ele só pôde encontrar quando se apercebeu que Deus estava habitando na intimidade mais profunda dele mesmo. Então, voltar ao Senhor que habita em nós, que, como Jesus vai dizer, que nos traz serenidade para que o nosso coração não esteja perturbado. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia. A primeira leitura de hoje nos coloca um momento concreto da comunidade. Aquela comunidade ideal que era apresentada nos sumários que nós ouvimos da comunidade que descreviam a Igreja Mãe de Jerusalém, ela se encontra hoje diante de um problema concreto. E que então a comunidade, os apóstolos, são desafiados para encontrar uma solução. E encontraram uma solução muito criativa: o desenvolver-se da ministerialidade da igreja. O número dos discípulos tinha aumentado. Essa constatação nós vamos ouvir no início e no fim da leitura. Então é um momento de glória, é um momento de festa, de expansão. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica, porque diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Isso era uma tradição consolidada nas comunidades do povo de Israel. Então, eles faziam coletas para ajudar as viúvas, os órfãos, sobretudo, e os estrangeiros. Mas, quando a comunidade cristã nascente se confronta com este problema, vejam que são todos cristãos e alguns são chamados de fiéis de origem grega e outros de fiéis de origem hebraica. Ainda tem uma certa divisão na comunidade. E então os 12 se reúnem a multidão e vão dizer: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Então eles reconhecem que são chamados ao ministério importante, mas ao mesmo tempo não vão dizer que aquela outra dimensão da caridade não tenha importância. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens. Então a comunidade que vai escolher e apresentar para os apóstolos 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. E nós encarregaremos a eles essa tarefa. Desse modo, podemos nos dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Mas veja que é também interessante pensar o seguinte, que o primeiro nome da lista é Estevão, que Estevão, no continuar-se dos Atos dos Apóstolos, vai ser descrito como alguém que pregava com grande força e que estava em oração. Então, que o serviço da caridade, bem como a pregação e a oração, não é reserva de domínio somente de um grupo, mas que eles se organizam para que nenhuma dimensão seja esquecida. Ora, escolhidos os representantes, eles são apresentados aos apóstolos. Nasce o ministério diaconal, que devia cuidar das viúvas, devia cuidar dos serviços de caridade. Os apóstolos oraram, impuseram as mãos. E agora de novo a constatação: o número dos discípulos crescia, como no início da leitura, e que até sacerdotes judeus aceitavam a fé cristã. Então vejam, meus irmãos, um momento de crise, mas que o Espírito de Deus conduz a sua igreja para chegar a uma dimensão importantíssima da ministerialidade, no caso concreto do diaconato. No Salmo responsorial de hoje: ó justos, alegrai-vos do Senhor, dai graças ao Senhor ao som da harpa.
Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. A segunda leitura de hoje, nós temos um suceder-se de títulos através dos quais o apóstolo descreve a comunidade cristã. Pedras vivas, edifício espiritual, sacerdócio santo, raça escolhida, sacerdócio do reino, nação santa, povo que ele conquistou. Todos esses títulos se encontram já no Antigo Testamento, mas tem uma expressão que é própria de Pedro: pedra viva. Chama Cristo Senhor de pedra viva e chama aos cristãos como pedras vivas. A pedra que não é viva é a pedra que edifica, por exemplo, o templo. Mas ele vai dizer que todos nós somos vivos por causa da vida do ressuscitado em nós. Então essa é a expressão própria de Pedro. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Depois que Jesus vai anunciar para Pedro que estava disposto a dar a vida por ele, em palavras, Jesus vai dizer: dar a vida por mim, você vai me negar 3 vezes. Então, esta resposta e o ambiente que se está criando, que é de despedida, vai deixar os discípulos entristecidos. Assim nós entendemos a expressão com a qual Jesus hoje começa esse diálogo. A primeira parte do testamento de Jesus, que começa ali depois do lava-pés, é o momento que os apóstolos vão dialogar com Jesus. Eles vão dizer uma coisa e Jesus vai responder. O primeiro Pedro, depois Tomé vai dizer também, e por fim Filipe no Evangelho de hoje. Jesus por isso vai dizer: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Não é porque Pedro vai negar, não é porque está chegando a hora da sua passagem de ir para o Pai, que eles devem estar entristecidos, perturbados. Vou preparar um lugar para vós. Jesus anuncia que com a sua morte ele prepara para nós um lugar, para aqueles apóstolos e para nós, para que onde eu estiver, estejais também vós. Tomé vai dizer assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E a resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para chegar ao Pai. Jesus é a verdade, que não é somente uma verdade lógica ou moral, mas é o sentido pleno da nossa vida. É Ele que dá sentido, a verdade que nos ilumina. E Ele é a vida em plenitude, como shalom, como paz. A vida que deve dominar toda a nossa existência. Não somente a vida física, não que ela não seja importante, mas também no nosso físico, no nosso corpo deve estar presente a vida do ressuscitado, mas a vida que é a vida do nosso espírito, a vida da nossa mente, para que nós tenhamos vida e a vida em abundância. Agora é a vez de Filipe. Filipe vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Um desejo sincero de ver o Pai. E depois, então, não ter percebido que Jesus é a revelação do Pai. Por isso Jesus vai dizer: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. É Ele a revelação do Pai. Deus ninguém jamais o viu, mas propriamente o Filho de Deus o revelou. Jesus é o modo através do qual nós conhecemos quem é Deus. É o motivo fundamental do mistério da encarnação, é que Deus se fez conhecer de um modo definitivo. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E é interessante na história dos santos, que a gente vê alguns que cumprem milagres maiores do que aqueles que são narrados no Evangelho feitos por Jesus. E que é a realização desta promessa do Senhor Jesus. Meus caros irmãos, essa semana nós vamos escutar, e isso até Pentecostes, textos que vão nos falar da espiritualidade da união com o Senhor. Estejamos atentos. Ó Deus Pai de bondade, que nos remistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Paz.